Bom dia, bem-vindos ao projeto Sagrado e Profano. O objetivo deste espaço para lives é trazer um pouco mais sobre o autoconhecimento, sobre espiritualidade, expansão da consciência, trazendo aqui convidados que já estão servindo nesse caminho há alguns anos para trazer essa experiência de vida deles, esse contato já maior com esse assunto, com o objetivo de nos auxiliar nessa transição, ajudar nossos processos internos. Minha convidada aqui hoje é a terapeuta Neuli Ferreira. Vamos falar sobre multidimensionalidade. Multidimensionalidade é um assunto extenso, é um assunto complexo, mas nós vamos tentar trazer aqui de forma didática para justamente deixar esse assunto mais leve, mais simples, com maior entendimento e aí nos incentivar também a entrar em contato com esse assunto, porque nós somos seres multidimensionais. Para a gente é um desafio entender esse caminho dentro aqui da tridimensionalidade, e o objetivo é justamente nos auxiliar nessa expansão mesmo, nesse entendimento, para a gente conseguir relembrar quem somos, onde viemos. Agora sim. Bom dia, Neuli, bem-vinda. Bom dia, querida. Tudo bom? Tudo bem. Acertando aqui. Que quando divide a tela a gente tem que fazer uns ajustes e tudo certo. Bom dia. Gratidão Bom por dia ter para quem está aqui também conosco. e que vai assistir também depois. Gratidão por ter aceitado esse convite. A multidimensionalidade é um assunto muito importante e a gente tem que trazer aí cada vez mais esses esclarecimentos e as ferramentas para nós acessarmos, né, esse entendimento. O entendimento fica parecendo assim que a gente está querendo justificar para o ego, né? Mas não é isso, é que nós somos esses seres multidimensionais e a gente precisa relembrar, acessar essas informações, que isso vai nos auxiliar, né, nessa nossa caminhada rumo a essa ascensão de consciência. Então, eu quero te agradecer por esse convite tão especial. Eu fiquei assim, depois que eu vi o tema, eu fiquei muito feliz, porque é um tema realmente que traz muito significado para as nossas vidas. E eu nunca tinha pensado na possibilidade de falar sobre esse tema. E, então, assim, eu fiquei realmente, depois que eu entendi, né, o significado dessa situação, dessa que está nos colocada agora, né, proposto, e aí que eu vi que você colocou esse tema, eu fiquei assim muito, muito, muito feliz, te agradeço por essa oportunidade, porque primeiro é um tema que conduz a gente a reflexões, e quem primeiro faz essa reflexão sou eu. Então, assim, eu te agradeço muito, muito, muito. E depois por estar aqui, né, com você, que também entende bastante sobre esses assuntos, e que a gente possa levar de uma maneira simples, como eu percebi que você falou, né? E que as pessoas possam também, de alguma forma, angariar mais
para a vida delas, né, nesse momento tão precioso de nossas vidas. Sim. Para a gente começar aquecendo aqui, conta um pouquinho de você, como você se transformou terapeuta e como essas ferramentas multidimensionais chegaram até você. Então, eu sou uma professora, sou pedagoga e sou também chefe de cozinha e sempre gostei muito de espiritualidade, desde criança. Então, uma das lembranças mais nítidas que eu tenho da minha infância é muito disso, de perceber coisas que já, né, eram multidimensionais, que eu não entendia, eu questionava e também não encontrava as respostas que vinham satisfazer aquele meu questionamento. E ficava por isso, mas eu não desistia, né, desse caminho, dessa busca. E enveredei pelo caminho da doutrina espírita numa certa idade, mas lá ainda criança, e cada vez mais, depois a gente começa a estudar realmente a doutrina espírita, e chega num momento onde eu já estou bem madura e tudo, chega um momento que eu me distanciei da doutrina, por fatores que eu não entendia, né? Realmente eu não entendia, mas eu comecei a perceber que eu precisava sair daquele contexto em 2012. Veio um chamado assim muito forte dentro da minha essência para que eu me afastasse. Eu não entendia aquilo porque não estava acontecendo nada. E por que eu ansiava aquilo que também eu não queria? Então era um desconforto muito grande. E aí eu consegui conciliar as coisas, né, com pessoas muito próximas e que me auxiliaram e que eu continuei. Só que quando chegou em 2014 não teve jeito. Então a gente vê, assim, percebe umas datas muito importantes para a humanidade. Então, naquela ocasião não entendia. Quando chegou em 2014, que realmente eu me distanciei, aí eu fiquei muito mal, porque eu não entendia, né? Não aceitava. Tal. Mas o que acontecia? Daí eu comecei muito a conversar com Jesus. Mas, assim, tipo, fazer perguntas mesmo. Mas por quê? Por que agora eu estou distante? Assim, como assim, né? O que é isso que está me acontecendo? Me mostra, eu sou uma buscadora de caminho e eu não quero estar distante desse caminho. E daí foi que meus filhos, dois, eu tenho 3 filhos, dois, vieram com algo, texto, vídeo de física quântica. Então, daí eu comecei a estudar, mas eu já vinha em alguma coisa ali da física quântica. Mas aí foi a hora que chegou o Cryon. Então, foi um vídeo que uma filha minha passou, né? E aí eu encontrei ali essa palavra, esse nome, Cryon. Aquilo me despertou. E eu fui em busca. Foi quando tudo realmente aconteceu. Então, ali, realmente foi o salto quântico que eu entendi o que tinha acontecido, né? E comecei a estudar os textos, e daí já veio, através de Cryon, né? Veio a PEG, veio a Lili Wong, e veio esse despertar, né? O Stargate. Então, daí a gente começa realmente a enveredar por esse caminho. E eu pensava, nossa, então estou me preparando, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar às terapias.
Acontece que em 2019, quando eu peguei férias, sempre eu dou uma viajadinha, vou para o Nordeste, que meu esposo é de lá, e aí eu vim para pensar em viajar alguma coisa, de repente, daí também já começa essa história do Covid, que eu morava no interior. E aí já não saí mais da capital. Olha, pensa uma coisa assim que você é levado, você é conduzido, você não sabe como as coisas vão acontecendo. E eu daí já comecei a fazer os atendimentos. Então, e já não fui mais ser uma professora Uhum. daquele jeito como eu era, né, em sala de aula tradicional e tal. Né? Eu falo assim, a gente acaba usando tudo que a gente vivenciou, né? Porque quando eu falo da doutrina espírita, eu falo com muito carinho, porque foi uma base muito importante para que aqui eu estivesse hoje, para que eu compreendesse com muita naturalidade, com muita tranquilidade, o que a física quântica oferece hoje. E eu acho que o que a física quântica traz hoje para nós, assim, é de uma importância tão grande para esse momento, mas, ao mesmo tempo, não é tão fácil as pessoas compreenderem, por mais que você leve até com uma linguagem mais simplificada, mas se você não tiver aberto, aquilo não vai te preencher. Ou que você não tenha um caminho, né, para que você agora, diante desse conhecimento proposto, você cognize, né, de uma forma muito tranquila, assim. Mas eu acredito que sempre chega uma hora em que cada um de nós vai estar pronto para absorver mais, né? Então, assim, eu acredito que tudo que eu vivenciei, até uma sala de aula, foi importante. Até, por exemplo, para que a gente possa estar conversando aqui hoje, né? Então, você já tem essa predisposição em função das vivências, né? Eu fazia palestra nas casas espíritas, então, tudo isso proporciona, né, esse conhecimento, essas vivências para o dia de hoje. Então, é uma caminhada. Todos nós, né, temos uma caminhada. Mas é isso. Minha É, história. é super importante isso mesmo, né? A gente começa, eu vejo que tem muita gente que começou ali 20, 30 anos atrás, até sem saber, não via com clareza o caminho que ia estar hoje, mas que tudo que foi vivendo desde então agregou. Eu também tenho uma história semelhante. Eu entrei na faculdade de jornalismo com 18 anos de idade, já apaixonada por escrever, eu já fazia entrevistas desde criança com as pessoas. E aí, assim, o meu primeiro emprego, eu já fui estagiar num jornal que já era voltado para uma medicina alternativa, natural. Entrei em contato com terapias holísticas, coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Fiz entrevistas com vários terapeutas, porque ali era anos 90 e os anos 90 teve já um movimento de nova era, foi Sim, desacreditado, né? Mas teve esse momento e eu já entrei em contato com muita coisa ali naquele momento. Então, assim, aí depois eu fui viver outras coisas que aí, juntando hoje, né? A coisa é multidimensional, é tudo solta, parece que não faz sentido para lá na frente você ver que você está com todas as peças para montar esse quebra-cabeça. Você trouxe a questão da física quântica, é verdade, não tem como falar de multidimensionalidade sem falar da física quântica. Dentro da própria sim. ciência, a física quântica tem uma linha que não aceita, né? Porque tem coisas que não são comprovadas, tudo não é comprovado ainda. Para quem quiser se aprofundar, existe uma teoria chamada teoria da dupla fenda. Tem vídeos no YouTube bem didáticos, que na Sim, verdade ali é um experimento que comprova que tudo é regido por uma força maior
Então, que tudo é regido por essa força maior, que já tem uma organização a partir de um centro único, e a questão do observador. Quando a gente observa o objeto, ele muda a sua trajetória. Então, existe até um ditado, né, que os olhos do dono engordam o boi. Né? Então, é bem isso, assim, o quanto a gente quer uma coisa e o quanto a gente realmente está cuidando daquilo que nós queremos, ou ao contrário, às vezes a gente vibra, a nossa tendência é vibrar na falta, na escassez, né? No que a gente não tem. E aí, por ressonância, a gente acaba trazendo mais do mesmo. Então, você reclama, vai vir mais de tudo aquilo que você reclama. Então, tudo que você foca a sua atenção vai vir mais. Então, é um ponto para a gente começar a observar nossos pensamentos e ver o que eu realmente estou botando de atenção, se é no que eu quero ou é no que eu não quero. Então, que o cérebro, o universo é frequência. Eu pensei numa coisa no que eu não tenho, por ressonância vai começar a continuar vindo, né? Então, tem muitos estudos, o professor Hélio Couto também é um grande estudante, tem muito material para quem quiser se aprofundar, especificamente em física quântica, que fundamenta a multidimensionalidade, né? O próprio professor Hélio Couto fala, né? Olha, se você não acreditar nisso, joga fora seu celular, porque o princípio do funcionamento das ondas que funcionam, o rádio, internet, o celular, nesse princípio, esse mesmo princípio. Então, assim, na hora da tecnologia, eu aceito essa teoria. Na hora que eu vou aplicar em outras áreas da minha vida, eu não acredito. Então, é contraditório. Então, fica essa observação. E aí, como eu comentei no início, né? Eu falei assim, a gente vai tentar construir... Tentar não. Opa! Neuli deu uma travada. Voltou. Nós vamos construir a coisa até chegar nas ferramentas que a Neuli trabalha, a gente trazer um pouquinho dessa origem, igual ela já citou Cryon, trazer aquela parte, fala um pouquinho dos pleiadianos, do papel dos pleiadianos aqui no planeta, o que eles trouxeram para a gente de ensinamento, e justamente... Eu vou trazer... Eu vou trazer de uma forma que a gente possa construir assim. O meu estudo, o meu enfoque, geralmente vai do aspecto da espiritualidade. Então, vou trazer um pouco mais, assim, da multidimensionalidade no que diz respeito a nós, humanos. Então, o que está proposto para nós? Em um determinado momento, e assim a gente vai começar a trazer de uma forma bem simplificada mesmo, que é para que chegue nos corações nossos. Chico Xavier, que é uma pessoa muito Brasil e que a maioria de todas as religiões, porque o que a gente vai falar aqui não diz respeito à religião, mas à espiritualidade. Então, mas que uma pessoa que é muito lembrada por todos, conhecida, é Chico Xavier. Ele já falava data limite, que seria um momento muito especial para todos nós. Eis que chegou. Mas quando ele fala da data limite, por que ele fala? Porque ele teve conhecimento, né, através de informações não da Terra, mas que chegou até ele de outras partes. Então, essas informações, quem mandava essas informações também levou informações para outros, certo? E eram várias fontes.
e eles disseram, vocês vão ter essa oportunidade porque, de acordo com essa convergência harmônica, que é uma reunião, sempre existe uma pausa para uma reflexão, né? Então, teve isso aí, e eles observaram que nós não tínhamos mais no nosso íntimo a vontade de guerrear. Nós já não queríamos mais guerra, apesar de que a gente não sabia ainda viver paz. Mas o fato era esse. E esse foi um ponto que, como que era a maioria da humanidade, então foi proporcionado para nós a nova era. Mas para que a gente chegasse na nova era, eles deram essa oportunidade aí de a gente caminhar mais rapidamente nesses 50 anos, né? Que foi a data limite lá da qual o Chico falou, e que começou a chegar muita ferramenta de apoio no planeta. Uma das ferramentas, porque como a gente vive aqui em 3 dimensões, que é a terceira, né? A gente vive nessa terceira dimensão, onde tem o quê? Dualidade, que geralmente nós temos que fazer escolhas. Pode observar. E nessas escolhas, como a gente tem o livre-arbítrio, às vezes a gente se equivoca, vai por um caminho mais complexo, e daí vem a dor, às vezes vem a angústia e até o sofrimento. Então, o que aconteceu? Como essas entidades mais espiritualizadas, mais evoluídas, né, começaram a se aproximar muito mais de nós, e não eram só entidades, são falanges, né, de consciências muitíssimo evoluídas, e cada uma com a sua, com o seu conhecimento e função para nos auxiliar. No caso, os pleiadianos, eles são muito importantes para nós. Vou só abrir um parênteses para falar um pouquinho só sobre eles. Eles são importantes para nós porque eles semearam a terra. Então, assim, é como que se hoje, vamos colocar assim, eu sou uma mãe, eu sou uma avó, vamos que meu neto está se formando agora. Então, para a avó, aquilo é uma coisa muito sublime, muito importante, porque você viu sua filha ter essa criança, você viu toda a evolução dela, acompanhou, né, deu apoio para sua filha e tudo. Então, você semeou, de alguma forma, aquela criança que hoje é um adulto e que está passando para uma nova etapa, né, construindo agora para reconstruir também uma nova família e tudo. Então, é isso que os pleiadianos têm por nós. Eles foram os que semearam aqui. Então, que se a gente for abrir para falar daqui de tudo isso, como foi que aconteceu, teria que ser uma live só para isso, né? Mas para que a gente possa ter uma ideia da tamanha importância dos pleiadianos nesse momento. E eles têm tecnologias importantíssimas para nos apoiar nesse momento. Mas vamos retornar um pouquinho para a gente entender como que a gente chegou até aqui agora. Então, o que a gente vive aqui nessa terceira dimensão? Nessa terceira dimensão, a gente tem o quê? A gente vê, a gente sente algumas... A gente tem aquelas percepções, né, que são daqui. Mas, quando chega numa quarta dimensão, que seria o mundo espiritual, a gente já não tem tanta percepção. Já começa a ficar nebuloso, é como se fosse um véu. Alguns mais ou menos, né? E fica aquela... Aí tem muita gente, às vezes, nem acredita, porque você só quer aquilo que você vê, porque você é linear, você está aqui. Então, mas o que aconteceu? Quando veio aquela reunião lá que eu disse, os trabalhadores, as consciências, elas começaram a fazer uma limpeza
limpeza muito gigantesca na rede magnética do planeta Terra, né? Que a gente é envolto aí por muitas capas, né? Inclusive o planeta, que a gente não vê, não percebe, não tem às vezes nem conhecimento. Umas não são tão interessantes, que foram colocadas propositalmente para que nós ficássemos tipo dentro de uma caixa escura, né? Então, e que a gente mal conseguisse perceber a quarta dimensão, que é o mundo espiritual. Então, a gente ficou ali naquela nebulosa, e essas orações, às vezes, conseguiam chegar, e tudo foi por isso que eles tiveram. De lá para cá, eles nos percebiam, mas daqui para lá a gente não tinha tanta percepção assim. Então, quando a gente começa a enveredar por esse caminho de querer a paz e começam a chegar essas limpezas e mais consciências iluminadas se aproximando de nós e nos encorajando para esse enfrentamento dessa nova era, então, o que aconteceu? Teve um buraco nessa caixa. Vamos colocar assim, fazer uma analogia para que a gente possa compreender de uma forma bem simples. Como que tivesse feito um buraco nessa caixa. E esse buraco, a luz penetra. Quando a luz penetra, a gente vê que aparece aquela poeira, aquela sujeira horrorosa, e que nós ficamos, meu Deus, mas o que é isso, né? Tanto levanta. Aí você fica assim, uma hora você olha e você fala, nossa, mas fala-se em nova era, que a nova era está aí, isso. E essa poeira, e essa sujeira. Acontece que é a transição. O que é transição? É o momento de fazer as considerações necessárias para o novo momento. É como que você está mudando de uma casa para uma outra. No momento da mudança, é muita bagunça. Você tem horas que fica até, nossa, não vejo a hora de terminar. Mas assim, então, deixa eu mostrar só uma imagem que eu gosto muito. Toda live que eu faço essa imagem é igual a Silvia. Aprendi isso com a Silvia. As imagens vêm porque é para facilitar o nosso entendimento. Então, aqui é como se a gente estivesse, né, nessa terceira dimensão, né, aqui, e fazendo esse caminho aqui, ó, para a quinta dimensão. Né? A quinta dimensões são consciências, tá? E quando, a partir da quarta dimensão, já começa o quê? Essa multidimensionalidade. Que a gente vai alcançar essa multidimensionalidade a partir de trabalho interior, tá? Então, aqui, às vezes, está muito espremido, ó. Vou colocar bem de pertinho. Então, que é esse momento que muitos de nós vivem, né, que é o chamamento, o chamado para que a gente perceba esse momento, perceba a grandiosidade, a oportunidade, porque, de alguma forma, que nós todos que estamos no planeta Terra agora, a gente está compromissado com essa caminhada evolutiva do planeta, inclusive, porque o planeta está evoluindo, vai evoluir. E o que está proposto não para, porque as coisas de Deus, elas são, né? Elas acontecem independente do nosso querer. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento e se proponha também a acompanhar, porque daí dói menos. Então, quando você vê você desempregado, muitas das vezes, porque o que está posto aí pode não ser exatamente isso, se eu não quero. Como você falou do experimento da dupla fenda. Então, se eu olhar para um determinado lugar e vejo aquela nebulosa e começo a vibrar naquilo, dando ênfase, dando sentido, né, àquilo,
mais daquilo eu vou ter, porque o universo, ele trabalha com essa linguagem. Então, que antes nós não tínhamos esse conhecimento, mas agora chegou. Então, o que eu faço? Está chegando essa luz, a luz, a luz, a luz. Para você ter uma ideia, era 7 Hz, agora está 70, 100, já teve dias de não sei quanto. Por quê? Porque nós precisamos aumentar a nossa vibração para a gente ascender. Ascender com esses corpos, para que a gente possa realmente perceber essa dimensionalidade que a gente não tem ideia e nem noção do que tem aí, mas que é uma coisa maravilhosa e belíssima, porque a partir do momento que você vai se abrindo, que você vai percebendo a grandeza de Deus que existe dentro de você e do todo, não dá nem para a gente descrever. Então, é só cada um de nós começar a exercitar, começar a ter esses propósitos, porque o velho precisa dar espaço para esse novo. Então, a energia chega. Quem vai dar o tom, ela é poderosa. Quem vai dar o tom somos nós. Dessa forma aí. Então, é assim que funciona. O que eu quero para vibrar? Eu quero vibrar no medo? Eu quero vibrar nos pensamentos equivocados? Eu quero ficar vibrando nessas palavras que não são coerentes, né? Eu quero ficar vibrando em imagens que não são apropriadas para tudo que é de bom, né? Cada um de nós sabe. No íntimo, a gente tem, porque Deus reside em nós. Então, nós temos esses mecanismos dentro de nós para fazer essas escolhas. E aí, eu vou ter mais disso. Então, se eu vibro no medo, eu vou ter mais medo. Se eu vibro na esperança, no sucesso, mais disso vem. Vai reverberar no meu campo e no todo. Porque é algo assim, que a gente fala, mas fique em casa. O fique em casa é ficar dentro de você, para que você possa olhar, observar. Porque quando você começa a observar e fazer o que for necessário por você, e depois você volta e olha o todo, você vai perceber a mudança. Mas não foi lá que mudou, foi você que mudou e você vê o outro com outros olhos, o outro e as coisas. É algo assim muito... até às vezes fica difícil para a gente explicar. Mas existe um modo de você ter uma certeza disso. É experimentar. Só tem esse jeito. Você experimenta e você vai começar a ter as respostas. E quanto mais você vive, mais vem. Então, é algo assim que você não busca, as coisas começam a chegar. Então, hoje, né? Hoje, já passado, né, esse tempo, então a gente já está com essa energia nova no planeta e ela vai chegar para cada um de nós no tamanho de que a gente vai se abrindo. Então, é a oportunidade, é o chamado. Então, pode olhar o Evangelho, está cheio de citações que a gente pode utilizar agora. Muitos os chamados. Então, é o convite para todos. Poucos os escolhidos. Quem escolhe? Eu que escolho. Eu tenho um livre-arbítrio, eu tenho a liberdade de fazer escolhas para agora ser feliz, para agora ser a paz. Então, é possível, não é uma utopia, não é algo que esteja fora do alcance, basta querer. E vários do Evangelho mostraram para nós. Vamos colocar Paulo de Tarso, perseguiu Jesus. Na hora que deu
um estalo nele e disse, eu não vou mais perseguir, aquela hora tudo mudou para ele. Então, para nós também funciona dessa forma, né? Agora, eu não quero mais viver o que eu vivi até ontem. As experiências do passado serve, né? Você vai ficar com o que é importante, sem se preocupar com o futuro, vivendo no agora, que é isso que importa, fazer o agora da melhor forma. Por quê? Porque, como a gente já conversou, o universo vai responder. Então, se eu faço, né, da melhor forma esse momento precioso, o meu futuro está garantido precioso também. Então, aí você, quando entende tudo isso, você não tem a preocupação. Então, quanto nós pudermos, né, equilibrar essas nossas emoções, nos conhecendo, organizando essa nossa estrutura, porque a gente é energia. Tudo que existe no universo é energia e nós precisamos, especialmente agora, cuidar das nossas emoções, porque um campo, né, o nosso campo, muito bem equilibrado, harmonizado, estruturado, possivelmente, né, porque precisa você linkar com algo que é coerente com você, então você vai linkar em uma frequência da qual você está vibrando. Então, se eu não estou vibrando no medo, na insegurança, na raiva, na incerteza, e se eu estou vibrando, né, na tranquilidade, na saúde, né, porque quando eu vibro nessas, então dificilmente eu vou trazer para o meu campo essa situação indesejada. Então, é mais ou menos isso. Eu vou mostrar um campo, né, que também eu gosto de Posso só colocar, fazer olha, um adendo aqui antes? Tudo pode. isso a Neuli está falando, né? O assunto realmente é extenso. E essa parte que ela trouxe, também quem quiser se aprofundar, tem um livro chamado Mensageiros do Amanhecer. É um livro da Bárbara Dos Marciniak, Pleiadianos. que é uma canalização dos pleiadianos. É um livro dos anos 90, mas ele é encontrado em muitos sebos, só jogar na internet. Um amigo meu Não, conseguiu. e tem e-book Sim, gratuito até. então, tem o e-book gratuito que um amigo meu achou no Google. E para quem quiser, também tem no YouTube o audiobook. Então, cada capítulo tem ali 20 minutos, você pode colocar dirigindo, fazendo outras coisas. Se bem que não muita coisa para prestar atenção, que ele traz, é um livro que foi escrito nos anos 90, que está trazendo tudo que a gente está vivendo agora e todas essas orientações de como a gente lidar com o campo, com os pensamentos, com as emoções, com a terra, com as situações desafiadoras, com a multidimensionalidade. Então tem toda uma orientação ali, é passo a passo ali, maravilhoso o livro. E a Neuli também estava falando, né, da questão das escrituras. Hoje mesmo pela manhã eu peguei um texto de Cryon em que ele trouxe que o Lee Carroll, que é o canalizador oficial do Cryon, que também é uma consciência, ele fala que toda vez que o Lee Carroll, que ele viaja muito, ele vai em busca dos povos originários locais para saber quais são as profecias, que o futuro espera. E ele percebeu que no mundo todo os povos originários tinham a mesma mensageiros do amanhecer, chama o livro. Os povos originários têm as mesmas profecias. Então, se você pegar incas, se você pegar os maias, se você pegar os aborígenes, se você pegar diferentes povos, as profecias são as mesmas. Que se a gente passasse desse marcador, sem uma terceira guerra mundial, teríamos a chance de evoluir, mais que um processo
desafiador e ia passar. Então, os próprios pleiadianos falam nesse livro, né? Tem que parecer caótico para... É uma faxina, pensa. Então, você primeiro desorganiza para reconstruir e ver, ó, isso aqui serve, isso não serve. E uma coisa que os pleiadianos também traz nesse livro, que a humanidade vai se dividir em duas partes. Quem está consciente disso e que vai trabalhar nessa sua ascensão, né, nessa linha, e aí vai ter um mundo completamente, dividindo o mesmo local físico, vão ter dois tipos e um grupo que vai achar que a gente é louco, e já está começando esse movimento, mas vai ficar mais nítido. E mesmo dividindo o mesmo espaço físico, nós vamos vivenciar realidades diferentes, porque a partir da nossa vibração é o que a gente vai atrair para a gente. E tem coisas que vai acontecer para aprendizado mesmo, para a gente desapegar, para a gente conseguir se unir como humanidade. Então, olha, o livro é maravilhoso. Então, fundamenta tudo isso que a Neuli está falando. E aí, já para a gente pegar o gancho aí, Neuli, para você entrar especificamente nos seus atendimentos, Cryon veio mais ou menos naquele período que aconteceu a convergência harmônica, em 87, que foi um alinhamento da Terra com outros planetas, e ali houve um movimento que foi até liderado pelo José Argüelles, que foi o decodificador da lei do tempo, e de uma meditação global. Ele encabeçou esse movimento. Então, o objetivo era reunir 144 mil pessoas no mundo todo para fazer essa meditação, para ancorar essa nova energia. Então, a partir desse momento que começaram a frequência do planeta mudou e esses seres conseguiram chegar com informação. Foi aí que Cryon chegou. E debaixo de Cryon tem um leque aí de não só de consciências, mas de pessoas que começaram a canalizar processos, que é chamada família Cryon. E aí que eu vou passar a palavra para a Neuli entrar especificamente. Então, mas só para concluir tá. a minha fala ali, é que, né, quando a gente não está vibrando bem, olha, a gente fica desconfigurado. Quando você está vibrando bem, né, com coerência, você fica com o teu campo dessa forma, tá? Só para a gente concluir. E aqui você está vibrando, vamos supor, no medo, na incerteza. E aqui, vibrando, vamos colocar que seja uma confiança, né? Tá? Ali com a coerência. Mas a multidimensionalidade para nós é esse mergulho, né? Quando você mergulha em você, você vai encontrar, né, as partes que a gente fala assim, é o elo perdido, ou o que está se falando muito agora, o que nós esquecemos, né? Que é essa parte do nosso DNA, que inclusive os cientistas ele já percebe essa pequena partezinha do DNA, que é uma pequena, que é o par 24 lá, mas que ela acaba sendo imensa, porque é onde contém essa parte toda que nós estamos, né, ligados a Deus, né, e que a gente nunca foi desconectado, nós apenas esquecemos, porque quando você fala dos 144 mil, são os multidimensionais que foram semeados realmente na Terra e precisam se lembrar, então o chamado precisa se lembrar da missão que a gente veio com o compromisso de fazer essa Terra se elevar. Então chegou o momento, né, do chamado mesmo, que a gente precisa dar atenção. Quando você volta, se mergulha, também você vai encontrar com o seu propósito de vida.
encontrar com a sua essência divina, com o seu eu superior, e que daí tudo começa a fazer diferença na sua vida, tudo começa a ficar muito mais claro, e a intuição, a percepção, né, de tudo, e você tem confiança, você sabe o que você precisa fazer, e tudo começa a haver uma sincronicidade. Então, precisamos, primeiro, cognizar que a multidimensionalidade está aqui e está para todos. E ir em busca, enveredar por esse caminho, buscando, né, cada um fazendo de acordo com o que é previsto para você. Porque o nosso propósito de vida, ele é muito importante. Nós vamos, muitas das vezes, recordar do nosso projeto, né, daquilo que realmente que nós viemos fazer aqui. Então, um dos trabalhos, das terapias que eu faço, tipo com a Lili Wong, que faz parte da família de Cryon, é para que a gente comece a lembrar, né, desse seu propósito. Eu faço muito estudo com ela e as ativações para que a gente se lembre. E a outra, que eu também gosto demais, que é a Peg Fênix do Bru, também da família Cryon, e ela trouxe para nós a informação desse nosso campo eletromagnético, né, que a gente é pura energia, em como organizar isso que não está, né, organizado, para que essa frequência poderosa possa realmente ficar, que está chegando e a gente está deixando essa luz, nessa energia poderosa, salutar, passar. Por quê? Porque a gente está desestruturado, desarmonizado. Então, essa ferramenta da EMF Balance Technique é esse cuidar desse nosso campo, né? Fazer esse equilíbrio para que a gente possa aí ter mais uma paz profunda, esse equilíbrio tão necessário nesse momento, porque existe até uma frase que ela coloca que a nossa energia é um bem precioso. E porque se nós somos pura energia, então nesse momento, e a partir de agora, que a gente precisa cuidar muito mais do corpo físico, porque nós vamos ascensionar, temos a possibilidade de ascensionar com esse corpo. Então, cuidar do corpo físico e, em especial, cuidar do nosso campo vibratório, porque dessa forma nós podemos ter mais possibilidade desse encontro com o nosso eu superior e fazer as descobertas que precisamos para caminharmos nessa senda evolutiva, aí auxiliando, né, o planeta também a evoluir, porque ele está caminhando. Então, a gente não é isso que nós imaginávamos. Nós somos essa luz. Então, Jesus já dizia, né? Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Então, chegou o chamado agora para que realmente a gente venha brilhar essa nossa luz. E é isso, eu acho que a gente deu o recado. Sempre eu tenho oferecido, né, várias as terapias, né, a gente oferece, mas também a pessoa, né, pode vir e conversar, e a gente indica a mais apropriada para o momento de cada um. O TTA, por exemplo, é uma ferramenta importantíssima para que a gente possa ir se vestir desse traje para o enfrentamento dessa 3D aí, com mais tranquilidade, onde a gente vai estar organizando toda a nossa estrutura, né? Ficando mais leve para poder caminhar aqui e se refazendo aí nesse caminhar de evolução. Então, uma frase para que a gente possa concluir é que estejamos em nós
estejamos cada vez mais se aproximando de nós. Nós temos tudo o que necessitamos para esse momento. Então, se aproxime de você. Conheça a sua estrutura, que é magnífica, e que cada vez mais, quando nós nos aproximarmos de nós mesmos, fazendo esse caminho para dentro, mais nós vamos ser abençoados e entender esse contexto nosso que é multidimensional. Foi bem lembrado você trazer a questão do DNA, porque o nosso DNA é multidimensional, tem uma parte gigante que a gente vê, os cientistas conseguem ver apenas duas hélices, e na verdade são 12. Nós temos 24 cromossomos, que o que não é visível é multidimensional, e ele funciona como informação. Então, ele tem todas as informações de toda a história do universo, de todas as nossas vidas, de todas as nossas vidas. O nosso registro está lá, é a nossa biblioteca. Então, também quando fala da gente despertar, expandir a consciência, é começar a acessar essa memória, resgatar. Então, por isso a importância da multidimensionalidade. E outra questão que a Neuli trouxe é a questão do campo, né? Que esses processos que ela trabalha, tanto o TTA quanto o EMF, por que a importância de trabalhar o campo? É como se fosse o nosso escudo. Então, os povos originários não desconectaram dessa informação, eles trabalham em cima disso, quando vão fazer rituais xamânicos, todos trabalham em cima desse campo. O que acontece? Quando a gente fica com raiva, com mágoa, com qualquer sentimento de baixa vibração, vai abrindo, tipo, buracos nesse nosso campo. Então, a gente, além de ficar vulnerável ao externo, muito tempo com esse buraco vai se aprofundando e chega, porque nosso corpo são várias camadas. Aí, quando chega em doença no corpo físico, isso está instalado no campo há muito tempo. Então, os povos originários, eles não ficam doentes. Tanto que uma das quartas de cura do Cryon trouxe um médico que ficou 20 anos vivendo com povos originários. E ele ficava, como assim vocês não têm doença? Porque eles já trabalham no campo, para manter esse campo organizado, como o desenho que a Neuli mostrou. Então, o campo... E outra coisa, quando a gente organiza o nosso campo, a gente organiza o nosso entorno. É algo assim extraordinário mesmo. Só vivenciando, é aquilo que a gente fala, só vivenciando. Mas é isso. É um assunto maravilhoso, eu adoro isso. É também minha paixão. Acho que quando eu também ouvi Cryon, eu estava ouvindo uma live, alguém citou Cryon e eu não consegui prestar atenção em mais nada. E eu falava, quem é Cryon? E eu já saí para procurar no Google e já comecei a ler as canalizações e enfim. Então esse assunto é muito interessante, tem como se aprofundar com muito material gratuito. Tem o Cryon Português, acho que é o site oficial, também tem no YouTube, no canal do Farol. Então, assim, são assuntos que vão esclarecendo muita coisa, fazendo sentido e dando esse suporte para a gente se trabalhar, fazer esse caminho para dentro. É isso. Agradeço demais essa conversa, agradeço a todos aqui que participaram. Uma pessoa pediu para colocar em espanhol. Gratidão aí pela sugestão. Quem sabe vai ser uma evolução aqui mesmo para o perfil, ter essas lives em outros idiomas, para trazer outras pessoas também de outros lugares. Sim. Eu te agradeço muito. Você que, né, eu vejo você sempre preocupada em trazer um conteúdo edificante, importante para todos nós.
E eu estando aqui, para mim, é uma honra muito grande poder estar ao seu lado aqui. Te admiro muito, né, seu trabalho como escritora. São informações poderosíssimas para nos auxiliar, né, nesse momento. Cada um de nós está no seu propósito agora, ou se não está, vamos buscar, porque é importante e é isso que vai nos trazer a felicidade tão almejada. Não é isso, Simone? Então, É isso aí. E que falei todos demais têm. também, porque eu falei, eu sou uma entusiasta da multidimensionalidade, mas a informação que veio aqui, eu falei, tem que compartilhar. Eu estou nessa fase, não posso guardar nada. Chegou, tenho que passar. Então, eu te agradeço. Muito bom Gratidão. falar aqui com você. Um beijo para todos Beijo. que participam Tchau. agora e que vêm Depois. assistir depois a nossa live. Grava aí, Simone.